fazer a escolha certa. Eu penso que é das situações que mais assolam a nossa vida. Como decidir, não é? O que fazer perante um determinado contexto, como agir numa determinada situação. O texto que nos inspira é o texto de Lucas, capítulo número 10, 38 a 42, que vamos ler. E agora que já descansamos, vamos ficar de pé. Eu ia pedir para retirarem isto, se faz favor. Glória a Deus. Todos encontraram Lucas, capítulo 10, verso 38? Amor, eu estou a dizer a ventilação. Obrigado. Porque ela faz bastante barulho e agora é bom ouvir a palavra. Todos encontraram? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pode tomar os seus lugares. Amém. É sem dúvida um texto que nos revela como tomar a decisão certa. Para mim este texto ele é uma inspiração porque ele me ensina 3 grandes verdades para as nossas vidas. O poder da oportunidade, o poder da prioridade e o poder de decidir a escolha certa. E tudo isto está nas nossas mãos. O poder de decidir certo, o poder de saberes aproveitar uma oportunidade e o poder de também perceberes o que é a prioridade certa na tua vida. As nossas escolhas definem os resultados. Há um bocadinho de compreensão no mundo dos negócios sobre aquilo que nós vamos falar. Como adquirir clientes, como ganhar, como crescer na vida, como aproveitar uma oportunidade. Muita gente usa estes textos para alcançar resultados. Só que hoje aproveita-se muito do que é espiritual para transformar em material e nós acabamos por esquecer o mais importante que o material é o que é espiritual. Entende? E nós temos que entender que as nossas escolhas, elas definem o resultado da nossa vida. A nossa escolha vai definir o teu futuro. As nossas escolhas definem os sucessos, as conquistas, mas também decidem as derrotas da nossa vida. Os resultados da nossa vida, eles têm como base as decisões tomadas. Hoje, eu sou o resultado de decisões. Acho que foi o Eduardo, há uns dias, vinhamos já de Fátima. Foi Eduardo, não é? O bonitão ali atrás, aquele grandão, que me disse assim: pastor, você já pensou se não tivesse enverdado por ser pastor, o que é que seria hoje? Nunca sabemos a resposta. Não há uma resposta absolutamente correta que pudéssemos dizer podia ter sido desta forma ou daquela. Mas eu tenho uma coisa que me defende profundamente. Eu sei que decidir na vontade de Deus. E quando eu decido dentro da vontade de Deus, então não estou mais preocupado. Creio que poderia ser um dos grandes empresários deste país, porque muito jovem, muito novo, eles tinham um enorme sucesso financeiro. Ainda hoje bebo dos resultados dos primeiros 30 anos de vida em que não era pastor. Era um cristão na igreja, um voluntário que servia ao Senhor, mas na minha vida normal eu era um empresário. Ainda hoje bebo desse resultado até aos 30 anos. Creio que seria talvez uma pessoa muito rica, mas tinha perdido a maior riqueza, que era o projeto que Deus tinha para a minha vida. Porque nem sempre as decisões que nos levam a determinados sucessos são as decisões certas. Este texto nos fala essencialmente destas 3 grandes verdades
que vivemos em nossas vidas. A verdade sobre a nossa oportunidade, e as oportunidades elas são diversas, e nós encontramos aqui Jesus na casa de Marta, uma oportunidade única, nunca mais, se calhar, poderia acontecer. Por acaso sabemos que mais tarde aconteceu algo especial com eles, com esta casa, com esta família, mas esta oportunidade era única. Era um privilégio enorme receber Jesus em casa. E assim, alguns conseguiram ter Pedro, também Zaqueu, e o centurião, o homem que dominava tinha 100 pessoas a tomar conta da sua legião. Era um centurião que tomava conta de 100 soldados, uma legião é mais, é cerca de 2000. E esta verdade, ele não se sentia digno de receber Jesus em sua própria casa. Mas Marta, Maria, elas tiveram uma oportunidade única de receber Jesus em sua casa. E elas aproveitaram a oportunidade. Mas houve na oportunidade o sentido de prioridade. O que era mais importante para Marta ou para Maria. E nisto houve o sentido do poder de decidir a escolha certa entre a oportunidade e entre a prioridade. E a nossa vida é composta desta forma. Prioridades, oportunidades. E nós caímos grandemente no erro de escolher quase, diga comigo, quase sempre escolhemos errado. A misericórdia de Deus há que faz com que a nossa vida não descambe ainda mais. Porque muitas vezes a decisão que nós tomamos, devido à oportunidade, nós balanceamos a oportunidade pelo aspecto daquilo que é a nossa previsão de ganhos ou de perdas. E a oportunidade pode ser causada por várias situações, mas o resultado ele vai ser com base na nossa decisão. A oportunidade pode gerar precipitações se não tivermos um medidor de consequências. As nossas oportunidades, diga comigo, tem que ter um medidor. Tem que ter um aparelho chamado consequências. E muitas vezes nós não vemos as consequências das nossas decisões perante a nossa oportunidade. Oportunidade de um emprego, oportunidade de um almoço, a oportunidade de uma festa, a oportunidade de um réveillon, a oportunidade de umas férias, a oportunidade de um negócio, a oportunidade de uma mulher ou de um homem para se tornar o meu companheiro ou companheira. A oportunidade, ela muitas vezes leva-nos a cair em grandes erros, porque sempre olhamos com os olhos carnais. Um dia, Abrão e o seu sobrinho, eles estavam em guerra um com o outro, não havia entendimento, havia confusão, e Ló acabou por escolher a terra que quis. Não porque era a que Deus mandou, mas porque ele olhou e viu que aquele lado tinha muito pasto. Era terra muito boa, que se transformou em terra de sal, mais tarde. E Abraão, ele disse, se tu escolhes a direita, eu escolho a esquerda. Se tu escolhes a esquerda, eu escolho a direita. Decide tu. Porque Abraão sabia que a sua decisão não traria consequências erradas à sua vida, porque ele não faria nada para prejudicar ninguém. Mas há aqui a situação que nós hoje queremos nos concentrar sobre Marta e Maria. Existe um grande número de situações aqui que nós podemos criticar. Podemos criticar Maria porque estava confortavelmente sentada aos pés de Jesus. Podíamos criticar Marta porque ela só estava preocupada em preparar o almoço para o seu senhor, para o seu mestre. Maria viu a oportunidade de forma diferente de Marta. Quem és tu, Marta ou Maria? Se eu pudesse classificar as duas mulheres, sendo que eu amo muito Marta e não quero desclassificá-la, nem dizer que ela era do diabo, não senhor.
Mas Marta, aqui neste momento, tomou a posição carnal e Maria tomou a posição espiritual. Vocês estão cá? E nós, não estou a ofender Marta, como também não gosto de dizer que Zaqueu era ladrão, porque em lado nenhum da Bíblia ele diz isso. Não é? A gente gosta de chamar ladrão ao Zaqueu. Eu não gosto de ouvir. Estraga-me um bocado a pregação quando eu começo a ouvir alguém chamar-lhe ladrão. Porque a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele disse, se eu alguém defraudei, vou restituir em quadriplicado. O que prova que ele não era muito ladrão se foi. Porque senão não tinha fortuna para dar a quem tinha roubado. Você está cá. O que prova que provavelmente ele tinha um coração mais honesto do que alguns que se dizem que não são ladrões. Porque uma pessoa que tem coragem de dizer eu dou 4 vezes mais se eu prejudiquei alguém, é porque não deve ter prejudicado muita gente. Ou então, se assim querer, prejudicou alguém e ele ia devolver 4 vezes mais. De acordo com o texto de Marta e de Maria, Jesus amava muito esta família. Mais à frente vemos isso com a ressurreição de Lázaro. Jesus diz que, e Jesus nos quer dar uma lição neste texto sobre as prioridades. E a prioridade é aquilo que realmente também às vezes nós perdemos a noção. Oportunidade, estamos nós a falar. A Marta e Maria tiveram a oportunidade de ter Jesus. A mesma coisa que eu pergunto é o que tu fazes com as tuas oportunidades. Será que o teu medidor, quando tu tens uma oportunidade, ele mede se isto vai afetar a tua vida espiritual? Se isto vai construir a tua vida espiritual? Quantas vezes eu vejo pessoas a deixar a família para ir para outros países, para ir para outros lugares, e às vezes eu pergunto, mas esta malta perguntou a Deus, de que se dizem tão crentes, perguntaram a Deus se a oportunidade deste trabalho vem do coração de Deus? A oportunidade pode te levar a um desvio pleno do propósito de Deus. O diabo põe oportunidades à nossa frente, mas também Deus põe oportunidades à nossa frente. Você está cá? Existem 2 situações. É o que tu fazes com a tua oportunidade. Se o teu medidor, guarde bem esta situação, se o teu medidor de consequências, ele olha para o que vai gerar na tua família, a oportunidade que tu estás a ter. Oportunidade do negócio, do emprego, oportunidade de tanta coisa. Será que isso vai trazer bênção à tua vida espiritual? Será que isso vai trazer bênção à tua família? Será que essa oportunidade que tu estás a ter, ela vai resultar em coisas boas para a tua vida? Ou será que tu só medes a questão financeira para a tua vida? Será que é só o que é financeiro que conta para tu fazeres a decisão, para tu tomares uma decisão? Marta, ambas parece que estavam assentadas. Diz que, olha o versículo 39, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Dá a ideia que as duas estiveram sentadas. Não vi, eu por acaso não pesquisei noutra tradução como é que ela está, mas dá-me a ideia que as duas tiveram um momento. Não é bonito receber uma visita e ir logo para a cozinha. Mulheres, é bonito? Não é? É bonito receber a visita e estar um pouquinho com ela. Entretanto, o marido faz acompanhamento ao casal e até vai um ou até, pronto, dependendo do grau de confiança, mas deixe-me dizer-lhe, não havia um exagero de confiança entre Marta, Maria, Jesus e Lázaro. Havia algo que os ligou muito, por algumas razões que desconhecemos. Daí Jesus dar uma atenção especial a esta família. Por alguma razão. Mas é interessante que em determinado momento Marta levantou-se. E em determinado momento Marta perdeu a oportunidade de continuar a ouvir aquilo que era mais importante. Em determinado momento Marta perdeu a noção de que estava a perder a maior oportunidade da história da sua vida, que era estar aos pés físicos do Mestre. E nós também perdemos essa noção de quão importante é estar aos pés de Jesus. Nós temos perdido a noção da oportunidade que temos de ter conhecido o Senhor.
de termos experimentado um dia Deus. Talvez tu possas dizer que ainda não experimentaste. Eu quero te dizer que é a hora de buscar Deus. E esta oportunidade que Deus te dá de fazer algo que marca a diferença na tua vida. Que tu possas entender a tua oportunidade para que não tomes uma decisão errada. Quando tu tiveres uma oportunidade, usa o medidor de consequências. Diz para mim, medidor de consequências. Qual era a consequência de Marta continuar aos pés de Jesus? Era a consequência de se esquecerem de almoçar. Mas era a bênção de ouvir o que ela não conseguiu ouvir. Mas às vezes nós esquecemos que a nossa decisão, ela também é gerada devido a um sentimento que nem sempre é o mais apropriado. E é o que está aqui. Porque Marta chega a um determinado momento de irritabilidade que diz: Senhor Jesus, perdeu a noção de com quem estava a falar. Não te importas que eu sirva sozinho e que a minha irmã esteja a teus pés? Tu achas isto normal? Sério? Ambos estavam servindo a quem? A Jesus. Ambos estavam a fazer coisas legítimas. Estavam ou não estavam? Ambos estavam a fazer algo para servir o Senhor. Mas uma estava deliciada aos pés, uma queria beber da fonte, daquela fonte que traria transformação à sua vida, e a outra estava servindo um bocado irritada. Às vezes faz lembrar alguns voluntários que servem irritados. Às vezes faz lembrar alguém que serve Jesus porque parece que é obrigado. Ou aquele pastor que um dia veio a ser pastor por alguma razão e hoje, olha, está engasgado. Tem que ser pastor até morrer. Podia ser o meu caso. Vocês estão cá? Não, meus amados. A prioridade da nossa vida, e Marta, ela não entendeu o propósito de Jesus estar na sua casa. Às vezes nós não entendemos qual o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus não quer fazer de ti um criado. Deus quer fazer de ti um amigo. Deus não quer fazer de ti um escravo. Deus quer fazer de ti alguém para te tornar muito feliz. Jesus disse: os meus amigos, eles têm intimidade comigo. Eu e o Pai faremos morada neles. Não porque eles vão ser meus escravos, não, mas porque somos amigos. Amigos. Porque o servo não sabe o que vai fazer o seu Senhor, mas o amigo, ele sabe. Amém? Jesus ensinou-nos isso. E nós, como igreja, temos que entender. Marta chegou a um momento em que aquilo que ela estava a fazer era para ser vista. Ela quis dar nas vistas. Ela estava servindo Jesus para que Jesus visse. Mas chegou um momento que ela achou que Jesus não via. Ela achou que Jesus não estava nem aí para ela. Irritada, ela perguntou a Jesus. O exemplo de Marta é de quem quer reconhecimento. O exemplo de Marta é de quem quer aceitação. O exemplo de Marta é quem critica o seu irmão. A sua irmã, neste caso, por estar aos pés de Jesus. Há a crítica dos cristãos que criticam-se uns aos outros porque cada um tem a sua forma de ver o outro. Marta parece que aquela pessoa que busca, não é? Um parceiro, mas que depois critica-o constantemente. Pois porque critica a igreja onde está, critica o próprio Senhor Jesus. Quantas pessoas há na igreja que criticam Jesus? Parece que Deus abençoa aquele gajo que não merece. Parece que Deus prospera quem não merece. Parece que Deus não olha para a minha vida, não vê a minha fidelidade. Parece que Deus não vê o que eu ando a fazer. Meus amados, nós temos que entender que as nossas decisões não podem ser tomadas para serem vistas. A decisão que tu tomaste por seguir Jesus não é para que os outros vejam. No sentido de aceitação. Aquilo que tu serves na igreja, quando tu serves Jesus, não é para que te elogiem.
quando tu serves Jesus, não é para que olhem para ti e digam, uau, grande servo. Porque, irmãos, aquele que busca a honra, diz a Bíblia, não a merece. Nós precisamos de entender um propósito. O propósito de Jesus com esta passagem foi de nos ensinar sobre prioridades. Amém? Mas também nos quer ensinar sobre as oportunidades. As decisões para serem vistos, muitas vezes nós decidimos por causa disso. Há outro caminho que nos leva a tomar decisões erradas, ou até certas, mas queria que tu percebesses um caminho. Hoje o meu objetivo é que tu entendas um caminho para a tua vida. E o caminho é o teu medidor de consequências. Alô? Porque quando eu tomo decisões e não meço as consequências, eu não estou a ser sábio. Eu não estou a ser prudente. E Jesus ensinou-nos. Ele disse que quando alguém quer construir uma casa, faça contas se tem dinheiro para ela. Para que a consequência não seja o vexame. É ou não é? Eu estou a reconstruir uma casa que há desde 2018. E ontem, acho que foi ontem, estou a ter ali com uma situação com um amigo e ele, você é que é o dono daquela casa? Sou. Então, mas você já começou aquilo há tanto tempo, a crítica. Há tanto tempo, pensei que aquilo era para acabar depressa. Não, aquilo é para ser feito conforme o dinheiro existe. Eu não quero fazer dívidas. Então, isto demora tempo para arranjar dinheiro, não é? Pois, está muito bem, pois até me elogiou. Mas vinha ali porque já vai 5 anos que eu ando a restaurar a casa. Então, as pessoas olham. Nós queremos fazer um projeto de igreja para a ICIR, que parece algo impossível. Mas, se o papai quiser, vai acontecer. Mas temos que fazer a medição das consequências. Ou não é? As nossas palavras têm consequências. As nossas decisões têm consequências. Agora, quando eu tomo decisões, escute uma coisa. A escolha certa para a nossa vida, ela deve ser balizada, mas ela tem fatores que nos levam a tomar decisões. Um exemplo. O primeiro, já falámos, foi a oportunidade. O segundo é quando tomamos decisões com base que queremos ser reconhecidos e vistos por alguém que tomamos determinada decisão. Mas a terceira é quando tomamos decisões baseadas no medo. O medo. E se calhar nós também vemos isso aqui. Marta estava com medo que Jesus pedisse comer e não houvesse. A minha mulher é um bocado Marta. Pergunta às minhas noras e aos meus filhos. Verdade. Se fosse mulher, se eu fosse o lado dela, pois era muito mais que ela, não é? Mas se eu fosse ela, mandava os filhos e as noras para estarem e ficava sentado com eles. Porque o gostoso é estar com eles, não é? Porque elas criticam e os meus filhos criticam. Tu não estás com a gente, não te sentas na mesa connosco. Estás sempre a trabalhar. É a crítica. Alguém conhece a minha mulher? É mentira o que eu estou a dizer. É tal e qual, ela é Marta. Só que ela gosta dos pés de Jesus, isso eu sei. Eu sei. Mas nós muitas vezes esquecemos, quando temos alguém em casa, o gostoso é estar com alguém. Era Cortella, o nosso filósofo atual, contemporâneo, que diz que churrasco não é para comer carne. A maioria de vocês discorda com ele. Eu sei. Churrasco é para conviver. É para estar junto. Se alguém quer comer carne, vá para a sua casa, diz ele. Cortella diz isso. E então nós muitas vezes não entendemos o objetivo de uma festa. Uma festa não é para comer. Uma festa é para estar juntos. Uma festa é para celebrar ou o aniversariante, ou, se for no caso de igreja, celebrar Jesus. Hoje vamos celebrar a vida e a morte de Jesus. Hoje é o culto que não podemos perder a oportunidade. É o culto mais importante da igreja.
Amém? É a cerimónia, a única cerimónia que Jesus mandou celebrar, no sentido que todas as festas do Antigo Testamento, tudo aquilo que antigamente era festa, acabou para celebrar a vida e a morte, o novo nascimento, celebrar o Novo Testamento do nosso amado Jesus. E às vezes nós tomamos decisões do medo, com base no medo. Olhe, se você olhar para Pedro, ele negou Jesus 3 vezes por causa do medo. O medo levou-o a tomar uma decisão errada. Marta, talvez por vergonha, talvez por outra razão, ela saiu do mais importante. O medo de falhar pode levar-nos a falhar com quem não devemos falhar. Às vezes temos o medo de falhar, como amigos, falhar numa exortação. Temos ou não temos? Exortar um irmão, um jovem, ou exortar alguém. Às vezes esse medo de nós falharmos leva-nos a falhar mais ainda. E é interessante, irmãos, o medo de falhar com o próximo, o medo de falhar com a família, o medo de falhar com o próprio Deus, pode nos levar a tomar decisões incríveis e perigosas. Queridos, há uma coisa que nós temos que entender. O medidor de consequências, alguém já descobriu qual é? Quem é que já descobriu qual é o medidor? Pode ser na internet, a minha mulher responde depois. Podem escrever quem está online. Não está muita gente, estão 17 pessoas. Podem escrever. Qual é o medidor das consequências? Alguém sabe qual é? Começa por um P. Hã? Pecado? Não. Como é que é? Não. Muito bem, um aplauso para a nossa. Fica de pé para todos verem. Vá, agora é a vez, sou eu que estou a mandar para de pé. É solteiro ainda. Oh, moças, é o menino da palavra. Obrigado. Medidor da nossa vida é a palavra. Você está cá? Ainda não tinham percebido, para não? Eu sei que ainda não tinham percebido. Mas que nós precisamos perceber que o medo é um perigo na nossa vida em qualquer área. Nos negócios, na escolha da esposa ou do marido. O medo de tomar uma decisão. Imagine, o Espírito Santo fala ao teu coração para tomar uma decisão super difícil. Uma coisa que sai do padrão normal, algo extraordinário, como Deus pediu a Abraão, dá-me o teu rapazito. Dá-me o teu filho. Como Deus disse a Abraão pela primeira vez, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É uma decisão difícil, é ou não é? Uma decisão que o Espírito Santo manda fazer. Para com esse relacionamento. Para com essa situação. Para de viver dessa forma. Ai, mas pastor, mas Deus, eu não consigo. Eu não sou capaz. Para com esse vício. Para com essa atitude. Para com essa tua falta de fidelidade ao Senhor nesta ou naquela área. Para com esse espírito de grandeza. Para com esse espírito de querer ser grande e ser reconhecido. Para, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E Jesus ensinou-nos algo fantástico para aqueles que querem ser vistos. Aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Amém? Para o medo de tomar uma decisão que nos custe entre o que é Deus, entre o que é carnal, entre o que é espiritual, entre o que é material. A decisão de escolher um emprego que ganho 820 euros a partir de 1 de janeiro e a decisão de ganhar 1100, mas vou faltar à casa do meu Senhor.
não vou poder abrir o meu GC, não vou poder servir ao meu Senhor, vou ganhar mais, vou dar melhor dízimo, aleluia, glória a Deus, mas não vou quase à igreja. Deixa-me dizer-te, se meteres o medidor de consequências, ele vai-te dizer, escolhe o emprego que ganhas menos. Alô? Quando tu compras o teu carro, tu não tens medo de comprar. Sabes porquê? Porque o primeiro sítio onde tu vais falhar é com aquele que nunca na tua vida deverias falhar. A maioria das pessoas, elas têm medo de falhar com certas coisas e não têm medo de falhar com Deus. Conseguem falhar com Deus de uma forma fácil. Conseguem falhar na sua decisão entre estar aos pés de Jesus ou estar noutro lugar qualquer. Marta estava servindo Jesus. Alguns não largam Jesus para ir servir-se a si próprios. Para comer e beber. Para fazer festas. Para isto e para aquilo. Quando a melhor escolha é aos pés de Jesus. Eu fico envergonhado quando alguém, irmãos, peço desculpa e já disse isto 1000 vezes e eu sei que vão ficar zangados comigo alguns. Olha, problema seu, quando alguém consegue fazer faltar pessoas no culto por causa de uma festa de anos ou por causa do não sei quê das fraldas ou por causa de seja lá do que for. Ou um jogo de futebol. Quando alguém é capaz de deixar a igreja, deixar de servir ao Senhor, não vir à casa do Pai por coisas materiais. É isto que Jesus está a dizer. Marta, Marta, para! O melhor é estar aos meus pés. Aleluia! E o salmista tinha esta noção. Vale mais um momento na tua presença que noutro lugar 1000. Não é coisa do Novo Testamento, nem da igreja, nem manias do pastor Paulo. É a verdade do medidor de consequências. Marta, ela escolheu, não sei por que razão, mas muitos de nós escolhem o errado, por medo de muitas coisas. Eu não sei, irmãos, qual foi o evangelho que você leu. Não sei qual o aprendizado do cristianismo que você aprendeu. Mas uma coisa eu sei. Estamos muito equivocados com o que é prioridade. Diga comigo prioridade. E qual é a outra palavra? Prioridades e? Oportunidades. Prioridades, oportunidades. 2 áreas que nós precisamos cuidar. O que é prioridade? Como aproveitar uma oportunidade? Como saber decidir naquilo que é mais importante? Qual é a prioridade perante esta oportunidade? Qual? O medidor de consequências diz-nos. A palavra de Deus diz, Mateus 6,33. Alguém sabe o que é que diz? Quem é que sabe, tirando a minha mulher? E a sua justiça. E todas estas coisas. Tu sabe quais são estas? A maioria das pessoas lê o texto, eu não sei porquê, não diz estas. Não sei se há alguma tradução que não diz a palavra estas. Mas o contexto é, porque andais ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, o que há de comer, o que há de beber. Buscai primeiro o reino de Deus. Olha que se Deus cuida dos passarinhos, melhor cuidará de vós. Meus amados, o medo de perder, o medo de não ter dinheiro para pagar a conta, o medo, seja lá do que for, não pode levar-te a decidir errado. Deus tem que ser a tua decisão, o medidor de consequências, a sua palavra que diz que se escolheres certo, vais ter bênção. Se escolheres errado, não vais ter bênção. É esta que deve guiar a nossa vida. A decisão da oportunidade, irmãos. Agora, o medo
de perder a posição leva-nos a cair em erros que ofendem a nossa própria consciência. O medo de perder posições. O medo de perder, às vezes, um relacionamento, um cliente. Às vezes de perder um negócio. Às vezes, irmãos, eu não sei quantos de vocês, e não estou a falar negócios do quais eu não fui retribuído com o meu salário. Eu estou a falar quantas pessoas que o Espírito Santo contendeu connosco para dizer e nos disse: não avances com esse negócio. Não avances por aí, porque essa pessoa vai te dar aborrecimentos. Vai gerar coisas ingratas. Vai gerar... Irmão, quantas vezes o Espírito Santo diz para não fazer determinadas coisas? E nós fazemos. E a seguir percebemos o sítio onde nos enfiamos. Queridos, que nós possamos aprender a buscar Deus de uma forma íntima. O medo pode nos levar a uma desobediência completa da palavra de Deus. E se o teu medo, se a tua prioridade está a ser contrário ao que é o princípio de Deus, querido, tu tens que corrigir isso hoje. Não é amanhã, não é para a semana, é hoje. Por fim, eu quero levar-nos à decisão gerada por pressão. A pressão gera-nos decisões, é ou não é? A pressão, o aperto, uma situação. Pressão pode ser muita coisa. Eu escrevi aqui na minha cábula a pressão da família, a pressão financeira, a pressão do reconhecimento, a pressão gerada pelo medo também. Isso pode nos levar a tomar uma decisão errada. No caso de Marta era a pressão do almoço, de fazer a refeição. Não sabemos se era almoço, se era jantar. Parece-me que o texto não diz, ou não olhei, mas não diz. Nós olhamos para o texto e vemos que Marta estava preocupada o que é que ia pôr na mesa para o Nosso Senhor. Tinha que ser, a minha mulher ia fazer aquele bacalhau com natas que os meus filhos já não aguentam, mas ela gosta muito. Se calhar ia fazer aquele não sei o quê no forno que os meus filhos também já não aguentam e pronto, tirando lá a banana africana que ainda gostam, mas o resto aquilo já não suportam mais o comer da sogra e da mãe. Portanto, mas vejam, a pressão leva-nos a decidir errado. Leva ou não leva? Eu estou a brincar, não é? Assim meio a sério, meio a brincar. Agora o doce que a minha Anabela faz aqui é fantástico. Haviam de ver todos. A pressão, meus irmãos, a pressão. Esta pressão da necessidade, a pressão porque Jesus tinha que se levar a melhor comida, levou Marta a escolher a pior decisão. E Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Dá-me ideia que havia mais do que a fazer comer. Dá-me ideia que havia muita coisa a afadigar o coração dela. E Jesus disse: Maria escolheu a boa parte. A boa. Não quer dizer que ela estivesse a fazer errado. O que ela estava a fazer era necessário. Mas eu também acredito que em determinado momento Marta e Maria se iriam levantar para servir Jesus, porque parecia mal não dar a comer ao mestre. Vocês entendem? Mas Jesus estaria a dizer algo tão importante, tão relevante, que Maria não conseguiu sair de ouvir o Senhor. Ela devia estar embasbacada a ouvir a fonte da sabedoria. Como é possível desprezar as palavras de alguém tão perfeito? Como é possível alguém trocar algo tão futuro, algo tão grandioso, algo tão sábio, algo que traz vida por algo que é material e que a gente acaba de comer? Passado 3 horas estamos com fome. Trocas o que é mais importante e relevante por algo tão temporário. Queridos, veja a pressão, as finanças. Pastor, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Então, a partir de hoje, o teu medidor de consequências vai começar a trabalhar nas tuas finanças. Amém? E antes de comprares um telemóvel, vais pôr o medidor de consequências. Se tens dinheiro, para pôr Deus em primeiro e depois o telemóvel, pôr a família, porque primeiro é Deus, depois é a família.
Eu vou-lhe dizer na minha prioridade financeira como é que está. Deus, o próximo e a família e eu a seguir. Vamos dizer juntos? Não importa se não concorda. Primeiro está Deus nas minhas finanças. Depois estão o próximo, porque o próximo não pode ser falhado. E se eu não tiver para mim, não como. Morro de fome. Mas primeiro tem que estar Deus. Depois está o próximo. E depois estou eu. Se a tua ordem de prioridade está diferente, é a pressão que fez isso. Ok? Olha o que acontece com muitas pessoas no mundo. Tem família, primeiro é família, dizem eles. Mas a seguir vêm as outras amigas. Isto se for homem. A seguir vêm os prazeres. Mas muitos trocam. Primeiro está o jogo, primeiro está os prazeres, primeiro está os vícios, depois está a família. Vocês entendem? É assim que muita gente tem a sua prioridade. A pressão gera decisões horríveis. E a igreja precisa ser um lugar onde nós aprendemos a colocar Deus no sítio certo na tua vida. Por fim, e a quinta, a melhor das decisões seja primeiro Deus. Amém? Deus. Palavra mais simples não pode haver. Como lemos e já falámos, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Então, primeira decisão que tu deves tomar na tua vida, de acordo com as tuas oportunidades, é como é que Deus decide no teu lugar. Faz sentido? O que faria Deus no meu lugar? O que Jesus faria? Sempre precisamos de compreender que a nossa escolha tem que ter como medidor a palavra de Deus. A nossa escolha tem que ser com base. Veja o que Jesus disse. Marta, tu andas distraída, andas ansiosa com muitas coisas. A ansiedade é um estado de insegurança. É um estado de desejar algo que não temos. É um estado de queremos. É como que estivéssemos à espera que o Euromilhões nos saísse. E nós compramos aqueles números e vai-nos sair 100 milhões de euros. E estamos tão ansiosos. Nós acreditamos que aquilo vai acontecer. Então estamos ansiosos. Ou como que uma visita tão importante que vai chegar e não chega, e estamos ansiosos e preparamos tudo e estamos ali numa aflição. Irmãos, nós não temos que viver ansiosos. Porque nós temos um Senhor que é maravilhoso em nossa vida. Deus está do teu lado. Amém? Deus, escolhe Deus e depois o resto virá. Escolhe Deus. Coloca Deus na tua casa. Diz, Pai, todos os dias de manhã entrega o teu dia ao Senhor. Confia nele. Amém? Eu gosto tanto do Salmo 23 no versículo 1, porque o versículo 1 explica tudo. O Senhor é o meu pastor. E quando Ele é o teu pastor, Ele é pleno em ti. Tu és aquele que depende do pastor. Meus amados, quando Deus é o teu pastor, nada, diga para mim, nada me faltará. Davi tinha uma noção muito real do Evangelho. Ele que nunca ouviu falar de Jesus, ele teve uma revelação de quem era Jesus. Queridos, nós possamos nesta manhã entender que as nossas decisões, como fazer a escolha certa, não escolhas com base na oportunidade em relação àquilo que é material. Escolhe naquilo que é espiritual. Nunca a oportunidade pode te levar a desviar de Deus. Nunca a oportunidade pode gerar na tua vida um afastamento e um arrefecimento do Senhor. Nunca a tua oportunidade pode te afastar de servir ao Senhor. Pode-te afastar da tua própria família. Eu peço perdão a todos os estrangeiros que estão cá sem esposa, sem filhos. Irmãos, peço desculpa a todos que não quiserem vir, não venham. Vão para onde vocês quiserem, mas ouçam com toda a atenção. Vocês, a maioria, não têm escolhido conforme Deus manda. Não têm e continuam errados. Continuam a escolher errado. Porque eu vejo cada um de vocês a dar prioridade ao trabalho, ao dinheiro. Irmãos, as tuas dívidas lá em Portugal ou fora de Portugal, elas não podem tomar as tuas decisões certas. A tua decisão tem que ser com base
no medidor, que é a palavra de Deus. Eu vejo pessoas atrás de dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e penso que depois nunca têm dinheiro. Queridos, é hora de decidirmos certo. É hora de escolher certo. A tua decisão não pode ser com base numa promoção pessoal. A tua decisão não pode ser baseada no medo. A tua decisão não pode ser baseada na pressão. A tua decisão tem que ser baseada em primeiro colocar Deus e a sua palavra. Se aquilo que Deus diz se enquadra com essa oportunidade. Maria aproveitou a oportunidade. Marta perdeu muito da oportunidade. Pastor, mas eu sou salvo. Eu não duvido disso. Mas há uma coisa que eu tenho dúvidas. É se tu estás a viver a plenitude que Deus quer que tu vivas. Se tu estás a viver o cristianismo que Deus quer que tu vivas. Se tu estás na felicidade que vem de Deus. Ou se a tua felicidade tem como base iPhones, carros, prazer, almoços, jantares, passeios. Se essa é a tua felicidade, queridos, ouçam. O pastor que vos ama é o que vos diz a verdade. Vamos ficar de pé. Como fazer a escolha certa? Como decidir certo? Fecha os teus olhos. Talvez tu agora comeces a ver um filme dos teus erros. Um filme de medos, de pressões, de desejo de reconhecimento. E isso tem afetado a tua alma. Isso tem afetado o teu coração. Tu que estás online podes estar a viver uma experiência similar. Eu estou falando para a igreja local, mas muita gente vai ouvir isto. Hoje, as pessoas parece que não ouvem, não dão valor àquilo que ouvem. Parece que damos valor à euforia. Damos valor ao barulho, à emoção. Mas eu quero te dizer, fé não é emoção, é convicção. Fé é certeza. Fé não tem como base a emoção. Fé tem como base o conhecimento da verdade. De tal forma que ela transforma as nossas convicções. E haja o que houver, aconteça o que acontecer, a nossa convicção, ela vai mandar nas nossas decisões e vai tomar conta das nossas emoções. Para que o coração não nos engane. Amém? Vamos levantar nossas mãos para os céus e vamos... Faz a tua oração. Corrige os teus passos. Pede perdão ao Senhor nesta manhã. Diz, Deus, perdoa-me por causa das escolhas erradas que eu tenho feito ao longo da minha vida. Mas hoje eu quero começar a tomar a decisão certa. Eu quero decidir corretamente. Sério. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas decisões erradas por causa das oportunidades. Erradas por causa do nosso desejo de nos promovermos a nós próprios. As nossas decisões erradas por causa do medo. As nossas decisões erradas por causa da pressão. Ajuda-nos, Pai. Oh, Pai, toma-nos em Tuas mãos. Limpa o nosso coração. Perdoa as nossas faltas. Sopra sobre nós o Teu Espírito. E ajuda-nos a ser uma igreja apaixonada por Ti.
uma igreja cheia da tua presença, uma igreja de homens, mulheres, crianças, jovens, capazes de tomar as decisões certas, porque o seu medidor é a tua palavra. Pai, nesta manhã, ajuda-nos a ser Marias. Ajuda-nos a não perder também a visão de Marta, que pois há coisas materiais para tratar, há assuntos a resolver, mas a prioridade é estar a teus pés. A prioridade é estar na tua casa. Porque não há almoços, não há jantares, não há réveillons, não há melhor lugar que a tua presença. Oh Pai, podíamos estar no melhor iate deste mundo, mas o melhor lugar é na tua casa, é aos teus pés, é buscar a tua presença, é buscar a tua face, é buscar o teu nome, ou é estar no meio dos irmãos, independentemente da sua classe social, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua vestimenta. O mais importante é estar reunido em teu nome para falar de ti, para te glorificar, para te exaltar. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, toma-nos em tuas mãos, perdoa as nossas decisões erradas e ajuda-nos a decidir certo, em nome de Jesus.